Graças e paz, meus irmãos, que Deus possa nos abençoar nessa manhã, que o Espírito Santo possa falar com você. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre cartas do Novo Mundo, as 13 cartas de Paulo e as velhas necessidades do Novo Mundo. Nós vamos falar sobre a carta de Gálatas e vamos estudar a fé. Gálatas é a carta mais velha do apóstolo Paulo no Novo Testamento. É provavelmente a primeira carta que o apóstolo Paulo redigiu aos cristãos. Ela é endereçada a igrejas da Galácia, onde hoje é a atual Turquia. E Paulo visitou essas diversas cidades da Galácia nas suas 3 viagens missionárias, como, por exemplo, a região de Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. É a única epístola de Paulo especificamente dirigida a igrejas, né? E em mais de uma cidade. Ela foi escrita por volta do ano 49 e 50 depois de Cristo. Ela traz uma urgência a respeito de um perigo real. Paulo trata o assunto com uma severidade. É uma carta de um professor, pensa na carta como na carta de um professor triste, indignado, que acabou de descobrir que os seus alunos estão abandonando os seus ensinamentos para aqueles que pervertem a verdade. Ela é conhecida como o Manifesto da Liberdade Cristã. E é bem verdade que a carta aos Gálatas e Romanos são, respectivamente, as expressões mais claras da nova aliança e da salvação. A mensagem principal da carta aos Gálatas é que somente pela graça e através da fé, somente em Cristo Jesus, é que nós podemos ser salvos. Ela é conhecida como a carta magna da liberdade cristã. Também foi uma das cartas usadas por Lutero na Reforma Protestante, para que Lutero pudesse apoiar a sua reforma, exatamente por trazer essa questão de que somente pela fé é que existe a salvação. É uma carta que traz uma urgência, alertando a todos de um perigo real. Que perigo é esse? É o que nós vamos estudar hoje. Que vamos ver qual a razão da nossa fé. O apóstolo Paulo trata isso com uma severidade. E ele combate alguns ensinamentos que tentam distorcer aquilo que a gente vai chamar de o verdadeiro evangelho. Essa carta é conhecida como uma carta da liberdade cristã, porque Paulo fala muito a respeito da liberdade e de como nós somos livres em Cristo através da fé. Paulo, então, escreveu essa carta por volta do ano 49, no ano 50 depois de Cristo, e o maior problema dos cristãos naquela época era responder uma pergunta: o que constitui uma pessoa justa diante de Deus? Pare para pensar nesse momento. O que constitui uma pessoa justa diante de Deus? É uma justificação pela fé? Ou é pela fé, mas é a circuncisão e outras práticas da lei de Moisés? Esse era o problema dos primeiros cristãos que haviam se convertido a Cristo, que eram judeus e que agora estavam convertidos ao cristianismo. Eles tinham essa grande questão, essa grande pergunta, se além da fé em Cristo Jesus, eles precisavam de mais alguma coisa. Ou se eles precisavam abandonar ou não a prática do judaísmo, aquilo que eles haviam guardado por anos. Paulo foi acusado de estar enfraquecendo o cristianismo por tornar ele mais atrativo, por exemplo, aos gentios. Esses judeus que agora estavam convertidos discordavam das declarações de Paulo. Os historiadores até dizem que havia um grupo de judeus cristãos que haviam se convertido ao cristianismo, mas que queria que o cristianismo fosse uma espécie de corrente do judaísmo. São cristãos judaizantes. E esse grupo de cristãos perseguiam, de certa forma, Paulo. Os historiadores dizem que por onde Paulo passava, esses grupos também passavam, dizendo que eles deveriam seguir os costumes judaicos. E Paulo vai combater isso. Paulo afirma que os gentios
não precisavam obedecer à maioria das leis religiosas que os judeus haviam observado durante séculos. Então, durante séculos, os judeus haviam guardado a lei de Moisés, os judeus haviam praticado a lei de Moisés na esperança de que que a lei e a obediência a ela os pudessem lhe aproximar a respeito de Deus, a lhe aproximar de Deus. E quando Paulo prega o evangelho aos gentios, existe então aí uma grande questão, que é o problema. Os gentios que não são judeus, eles precisam ou não precisam guardar as leis mosaicas? Eles precisam ou não precisam guardar os costumes, serem circuncidados, guardar os costumes previstos na lei para que eles possam ser justificados? Né? Paulo, durante toda a sua carta de Gálatas, ele vai defender essa ideia de que somente pela fé, né, nós somos justificados em Cristo Jesus. Não há nada que eu e você possamos fazer para que a gente possa... Não há nada que eu e você possamos fazer para que a gente possa ser justificado por Deus. E a resposta de Paulo, então, a essa pergunta é que a justificação e a salvação para esses judeus convertidos ao cristianismo eram baseados no cumprimento da lei e costumes judaicos. E Paulo, com uma linguagem repleta de emoção e bem objetiva, declara que a salvação vem pela fé e a fé em Jesus somente. Os judaizantes, que eram cristãos nominais, que aceitavam o fato de que Jesus era o Messias, mas exigiam que todos os gentios convertidos se tornassem judeus pela circuncisão e pela prática do judaísmo. Esses grupos de cristãos chamados judaizantes queriam colocar sobre os gentios, então, essas práticas também. Né? Eles acreditavam que se os gentios se convertessem ao cristianismo, eles também precisavam guardar a lei. E eles eram justificados diante de Deus por conta disso. Né? Afinal de contas, eles estavam, na realidade, tentando fazer que os gentios se tornassem judeus. Né? E, de certa forma, eles estavam querendo fazer com que o cristianismo fosse uma espécie de ramificação do judaísmo. E se esses judaizantes eles não fossem confrontados pelo apóstolo Paulo como foi, sabiamente, o cristianismo teria se tornado apenas um novo ramo do judaísmo. Mas o que nós vamos ver e estudar, e estamos estudando, é que a resposta de Paulo a esse grupo de irmãos, a resposta de Paulo combatendo esse costume judaizante, é que a salvação vem pela fé em Jesus e somente pela fé. E vamos falar então um pouco de fé. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, não é justificado por aquilo que ele pode fazer, sabendo que o homem não pode acrescentar nada para ser justificado diante de Deus, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras, nem pela lei, porquanto as obras da lei, nenhuma carne será justificada. Gálatas 2, verso 16 diz isso, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. E é tão interessante que esse versículo ele traz para a gente algumas coisas que eu e você temos que observar. Primeiro, que a nossa fé, ela não é uma fé subjetiva, ela não é uma fé vazia, ela não é uma fé sem sentido. A fé cristã, ela tem conteúdo. E o conteúdo da fé cristã é Jesus Cristo. O conteúdo da fé cristã é Jesus
Cristo. Né? O propósito da fé é sermos aceitos e perdoados por Deus. E o significado, o sentido da fé é que é somente pela fé que nós somos justificados perante Deus. E Gálatas 2, verso 16 diz isso. O conteúdo da fé é Jesus Cristo. O propósito da fé é sermos justificados pela fé em Cristo. E o significado da fé é que nada mais pode nos justificar perante Deus a não ser a fé em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então a fé, Gálatas vai trazer para a gente a fé do começo ao fim e vai dizer que a fé tem conteúdo, a fé tem propósito e a fé tem significado. Então nós estamos aprendendo aqui hoje que a nossa fé no Evangelho que nós cremos, a fé que nós temos em Cristo, ela não é algo subjetivo, ela não é algo abstrato, ela não é algo vazia, né? Ela é uma fé que tem conteúdo, ela tem propósito e ela tem significado. A vida cristã, do começo ao fim, se dá pela fé e somente pela fé em Cristo, para a nossa justificação diante de Deus e santificação para a vida eterna, sem que façamos qualquer coisa para merecer ou contribuir. Então não há nada que eu e você possamos fazer para receber a justificação diante de Deus. Essa justificação, ela vem pela fé em Cristo. Não há nada que eu e você possamos fazer para merecer o favor de Deus ou contribuir para a salvação que recebemos em Cristo Jesus. A vida cristã, do começo ao fim, se dá pela fé. E pela fé, nós temos a justificação diante de Deus, a santificação para a vida eterna. E não há nada que nós possamos fazer para contribuir ou merecermos isso. O Evangelho da graça, né? Da graça gratuita. E é tão interessante que ela é gratuita para nós, mas ela custou algo para Deus. Né? Eu trouxe aqui para a gente poder um trecho do livro de John Stott que ele diz que os Gálatas convertidos que tinham recebido o Evangelho da graça estavam agora se desviando para outro evangelho. Que evangelho é esse? Um evangelho de obras. Um evangelho que acrescentava coisas à fé. Né? Um evangelho que a fé somente não bastava, que precisava se acrescentar mais coisas, né? Fazendo o homem então merecedor, ou fazendo o homem de certa forma tentando alcançar o favor de Deus pelo seu próprio mérito. Né? Eles não negavam a necessidade de se crer em Jesus para receber a salvação, mas enfatizavam a necessidade de ser circuncidado e também de se observar a lei. Ou seja, era preciso deixar que Moisés terminasse o que Cristo começara, ou melhor, você mesmo deve terminar, por meio da sua obediência à lei, o que Cristo começou. É como se a obra de Jesus não fosse completa. Né? Toda vez que nós encontramos um evangelho que tenta acrescentar algo à nossa fé, esse evangelho é um evangelho falso, ele é fake, ele não é verdadeiro. Por que ele não é verdadeiro? Porque ele diz que a fé em si, no evangelho, em Cristo, não é suficiente e que então nós precisamos continuar a obra que Jesus começou. Como se alguém pudesse ou precisasse continuar a obra que Jesus fez. Né? E Gálatas, ou melhor, Paulo, ao escrever a Gálatas, ele diz, olha, eu fico surpreso, eu fico assim, admirado, como vocês estão abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou pela graça de Cristo. Né? Ele está dizendo, olha, ele ficou espantado de como os Gálatas estavam deixando tão rapidamente ser contaminados por esse falso evangelho. De como os Gálatas estavam abandonando rapidamente o evangelho verdadeiro.
né? Sabendo que o próprio Paulo ainda diz assim, ó, eu mesmo estive com vocês. Os Gálatas convertidos, que tinham recebido o evangelho da graça, estavam agora se desviando para um outro evangelho, um evangelho de obras. Eles não negavam a necessidade de crer em Jesus para receber a salvação, mas enfatizavam a necessidade de se observar a lei. Né? Os Gálatas aqui estavam abandonando, se deixando levar por um evangelho falso. Né? E o apóstolo Paulo tenta colocá-los na direção certa, uma direção que eles estavam tomando um caminho que o próprio apóstolo Paulo considerou meio que espantoso, tanto porque estava indo na direção oposta à verdade. Eles estavam deixando o verdadeiro evangelho, ao ponto de Paulo dizer, olha, vocês estão fazendo isso muito rapidamente, né? E isso estou admirado que isso esteja acontecendo entre vocês. E em todas as épocas, mas em todas as épocas mesmo, a simples verdade do amor constante, inabalável de Deus e o amor incondicional iniciado por Ele, de que se sacrifica, mediado pelo arrependimento humano e pela fé, tem sido desafiado. Não é de hoje que falsos mestres, falsos profetas, que pessoas estão deturpando o verdadeiro evangelho. Não é de hoje que falsos mestres estão rejeitando o lugar central de Cristo, né? Na redenção. E estão colocando, de certa forma, pré-requisitos para que a gente possa ser salvo, para que possamos viver uma vida com Deus. E o nome disso é legalismo. O legalismo é em várias formas, sempre procurou se infiltrar e cristalizar uma vida de crescimento ou uma igreja em crescimento, reduzindo o relacionamento de Deus à religião. Né? O fato aqui é que Paulo está dizendo, olha, a vida com Deus, ela não é religião, ela é um relacionamento. Mas à medida que eu acrescento coisas além da fé, à medida que eu coloco obrigações, regras, à medida que eu acrescento costumes judeus à nossa fé, isso deixa de ser relacionamento e passa a ser uma religião. E isso não acontece ainda hoje. Né? Sempre é muito difícil para nós seres humanos aceitar que o amor de Deus ele é incondicional, né? Que não existe pré-requisitos para sermos alcançados e salvos por Ele. Assim, né, a vida cristã, de certa forma, assume uma religiosidade, assume uma vida que se traduz não em relacionamento, mas numa obrigação ou em mais um ritual, né? De certa forma, o homem quer contribuir de alguma forma para o Evangelho ou para a graça de Deus. Mas a vida cristã é do começo ao fim fé. E fé no Evangelho e no Evangelho da graça. A vida cristã é do começo ao fim. A fé no Evangelho e o Evangelho da graça. E para que a gente possa entender isso melhor, o conteúdo dessa carta, que é muito bonita, belíssima, e também conhecida, como já disse, como Manifesto da Liberdade Cristã, nós vamos dividir o estudo em 3 partes. Tá? A primeira delas fala sobre a origem divina do Evangelho na qual nós depositamos a nossa fé. A nossa fé ela está fundamentada num Evangelho que não tem origem humana, que não passou pelo raciocínio, reflexão ou filosofia humana, mas ela tem origem em Deus. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que ele recebeu esse Evangelho do próprio Cristo, que se apresentou a ele no tempo e no espaço de forma real. A origem divina do Evangelho, a qual nós depositamos a nossa fé.
a essência indissolúvel do evangelho na qual cremos. A nossa fé em Cristo, ela não pode ser solúvel. A nossa fé no evangelho que nós acreditamos, que resgatou a nossa vida, ela tem que ser indissolúvel. A essência desse evangelho é que ela é indissolúvel. Prova disso é que o próprio apóstolo Paulo recebeu esse evangelho do próprio Cristo, e mesmo recebendo esse evangelho do próprio Cristo, ele foi até os apóstolos para trazer a eles a mensagem que havia recebido. E os próprios apóstolos, depois de muito trabalho, confirmaram esse evangelho. Então nós estamos falando de um evangelho aprovado e confirmado, e você pode ler isso em Atos capítulo 15, pelos apóstolos. Estamos falando de um evangelho que traz fruto, de um evangelho que é a vida, que é fruto do evangelho na qual temos fé. Então nós vamos dividir a carta em 3 partes. A origem divina do evangelho, na qual nós depositamos a nossa fé, a essência indissolúvel do evangelho, na qual nós cremos, e a vida que é fruto do evangelho, na qual nós temos fé. Primeiro deles, a origem divina do evangelho na qual nós depositamos a nossa fé. Paulo diz lá em Gálatas 1, de 11 a 12, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. A nossa fé tem conteúdo, ela não é subjetiva ou vazia de significado, sentido, e o conteúdo da fé tem origem em Deus. O evangelho na qual cremos, a mensagem do cristianismo, não é uma mera disposição pessoal, não é uma mera invenção dos homens, não é uma convenção alguma de alguma instituição, não é impulso ou uma imposição cultural. O evangelho que nós cremos e proclamamos é a mensagem de Deus. O apóstolo Paulo desmente a ideia de que o evangelho possa ter a sua origem no pensamento, no raciocínio ou na reflexão do homem ou inclusive dele mesmo. Por isso ele diz, olha, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim é anunciado não é segundo os homens. Não recebi nem aprendi de homem algum, mas foi dado pela revelação de Jesus Cristo. Foi anunciado, não foi anunciado segundo aos homens. Ele não aprendeu segundo carne e sangue, mas foi dado a ele numa aparição de Jesus Cristo, no tempo e no espaço, onde ele pôde aprender mais a respeito do próprio Jesus. E ele ainda diz mais. Ele diz, olha, porque vocês se lembram da minha vida antiga. O apóstolo Paulo aqui está dizendo, olha, vocês lembram de como eu agi violentamente contra a própria igreja. O próprio apóstolo Paulo foi alvo do evangelho. E ele nos diz que não houve processo de análise alguma ou algo na sua mente que o fez mudar de opinião. Nós precisamos lembrar que lá em Atos, no capítulo 7, diante do martírio dos apóstolos, Paulo estava lá e em momento algum ele se sentiu comovido com aquilo. Ou seja, ele não fez nenhuma análise, nenhuma reflexão profunda. Ele não inventou isso da cabeça dele. O próprio apóstolo Paulo foi alvo desse evangelho. Não foi algo que fez ele mudar de opinião. Ele mesmo agiu contra a própria igreja, violentamente contra o evangelho, de forma hostil contra o cristianismo, mas foi alcançado pela graça de Deus. Porque já ouviste o que foi antigamente a minha conduta. Olha ele dizendo, falando da sua própria experiência, de que ele era alguém que sobressaía, na questão judaica. Ele mesmo diz, olha, dos homens da minha idade, eu me sobressaía. Olha, ele diz, olha, como eu
perseguir violentamente a própria igreja de Deus. E era extremamente zeloso nas tradições. Ou seja, Paulo está dizendo, ó, eu mesmo fui alvo desse próprio evangelho, dessa graça que nós depositamos a nossa fé. Então, ele diz, olha, mas quando, Gálatas 1, 15 a 16, mas quando aprove Deus, ou seja, na soberania de Deus, né, quando Deus quis, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça para revelar o seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios, não consultei a carne e nem o sangue. Ele está dizendo para nós ó, que nem depois do momento da conversão dele, ele não foi ter com os apóstolos, né, para poder... Ele foi ter com os apóstolos 3 anos depois da sua própria conversão. Né? Ele não teve ali momento algum consultando o homem, carne ou sangue, para revelar a ele o evangelho que ele estava pregando, mas o próprio Deus que o havia separado ele desde o ventre da mãe dele. Ele afirma que não foi um sonho, não foi uma visão, mas Cristo estava lá no tempo e no espaço. Foi algo que ele não foi algo que ele aprendeu com outras pessoas, ou que ele tenha ido a Jerusalém para se encontrar com outros apóstolos. 3 anos depois da sua conversão é que ele vai a Jerusalém. Mas aprove Deus revelá-lo. Este é o Evangelho da Graça. O chamou pela sua graça. Então esse Evangelho que nós depositamos a nossa fé tem origem divina, tem origem em Deus. A mensagem do Evangelho tem a aprovação dos apóstolos, como nós dissemos alguns slides anteriores. Né? Paulo fez questão de enfatizar que ele foi a Jerusalém sobre uma direção divina. Gálatas 2, de 1 a 10, você vai ver que Paulo dizendo, olha, por uma revelação de Cristo Jesus, eu fui a Jerusalém. Ou seja, ele estava agindo sobre uma direção divina. E a mensagem que Paulo expôs diante dos líderes da igreja, Tiago, que era o líder da igreja em Jerusalém, por exemplo, né, que ele expôs naquela primeira reunião, naquela primeira conferência, em que os líderes da igreja precisavam decidir algumas questões, Paulo expõe ali o evangelho, o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, um evangelho que traz liberdade e não a prisão. E tem ali a aprovação, depois de alguns conflitos, é claro, depois de alguns debates, até com o próprio apóstolo Pedro, mas tem ali a aprovação do concílio da igreja. Né? Em Atos 15, você pode verificar isso, mas a mensagem que Paulo traz é que Jesus Cristo fora crucificado, ressuscitado e viria outra vez, e que havia justiça para todos os homens pela fé em Cristo, sem as obras da lei. Ou seja, todos poderiam ser alcançados pela graça de Deus, sem as obras da lei, sem sequer acrescentar alguma coisa, mas a fé e somente pela fé. Lembra que eu disse que a carta também foi um dos manifestos de Lutero, né? E Lutero defendeu essa questão também de somente pela fé. E o evangelho, então, que nós cremos, ele tem a origem divina e ele também tem uma essência indissolúvel do evangelho, né? Com a qual nós cremos. Ela tem uma essência indissolúvel. Não é um café em pó solúvel. Não é uma fé que possa dar nó. Né? A nossa fé não pode ser solúvel. Qual é a mensagem exata do evangelho? No que creem nós cristãos? Justificação somente pela graça, por meio somente da fé em Cristo, somente é o que nos professamos, somente é aquilo que nós
professamos, preservamos e partilhamos. Uma vez que o evangelho que cremos tem a origem divina e é reconhecida pelos apóstolos, a nossa fé tem conteúdo. E o apóstolo Paulo passa a esclarecer que este evangelho e a fé que nós temos tem que ser indissolúvel, ela não pode ser negociada. Meu café em pó solúvel, minha fé deu nó, minha fé em pó solúvel. Né? Qual é a mensagem desse evangelho? Né? A gente não pode deixar a nossa fé desaparecer, até porque ela tem origem divina, nossa fé tem conteúdo. Lembra? A fé tem conteúdo, a fé tem propósito e a fé tem significado. E onde isso vai dar? Né? Como que isso se desdobra? Né? Como que isso vai se desdobrar? Isso vai se desdobrar através do custo da graça. O Evangelho, a fé que nós temos em Cristo e no Evangelho é indissolúvel exatamente por conta do custo da graça. Do custo que essa graça traz. Paulo diz em Gálatas 1, 3 a 5, a vocês, graça e paz. Olha só que interessante, ele traz aqui uma saudação. Ele traz aqui algo falando, uma saudação que virou uma espécie de bênção apostólica. E ele diz, ó, a graça e a paz, ou seja, o favor imerecido de Deus. O favor imerecido de Deus esteja com vocês. Da parte de quem? Da parte de Jesus Cristo. É uma espécie de saudação que virou uma espécie de bênção apostólica, muito utilizada pelo apóstolo Paulo em todas as suas cartas. Mas essa simples saudação já espelha um conceito cristão do favor de Deus, que é a salvação pela graça através de Cristo Jesus. Já nos fornece um conceito, um princípio do cristianismo, que é a graça que salva através de Cristo Jesus. E olha só que interessante, ele ainda diz mais. Graça e paz da parte de Jesus Cristo, que fez o que por nós? Que deu-se a si mesmo, que se entregou a si mesmo. Ou seja, ele deu a si mesmo por nossos pecados. A cruz e a ressurreição são temas primários do apóstolo Paulo. E o entendimento de Paulo a respeito do pecado torna a cruz indispensável. Aceitar a cruz de Cristo faz uma aplicação prática, dizendo que Cristo nos resgatou dessa presente era. O que significa dizer que Cristo nos resgatou de um estado de impotência. Olha, Paulo diz, resgatados dessa presente era. E ele ainda acrescenta que essa libertação foi segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. E diante disso ele conclui, dizendo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Está dando para entender? Paulo está dizendo para nós, que o Evangelho ele é indissociável porque ele traz para nós o custo da graça. Né? Ele traz esse Evangelho, ele traz uma mensagem de graça e de paz, de alguém que se entregou por nós, que nos resgatou desta presente era, de acordo com a vontade de Deus, e diante disso ele conclui dizendo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. A graça, o favor imerecido de Deus, é de graça para nós, mas não foi de graça para Deus. Não foi. O Evangelho também traz o meio da graça. Né? Lá nós falamos do custo da graça. O meio da graça, Paulo vai dizer, pois por meio da lei eu morri.
E morri aqui não quer dizer a expressão morte numa forma literal, mas é uma figura de linguagem a qual Paulo se aproxima e se identifica com a morte de Cristo. É uma figura de linguagem que significa a ausência de relação da relação. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, que não tem mais controle, né? A lei não teria mais controle, não teria mais poder sobre ele. Que ele foi completamente cortado da lei, como alguém que está morto. Por isso ele diz, eu morri. Né? Ele se considera morto, dizendo que a lei já não tinha mais influência, de que aquilo que os homens queriam colocar, que o peso que os homens queriam colocar sobre a fé em Cristo Jesus já não tinha mais influência sobre ele. Ele considerava-se morto para tudo aquilo, para todas aquelas práticas. Por quê? A fim de viver para Deus, tendo sido libertado da lei pela morte. Agora ele estava livre para viver com Deus, para viver para Deus, a fim de viver para Deus, tendo sido libertado pela morte de Cristo. Agora ele estava livre para viver para Deus. O legalismo, quando as regras e o cumprimento delas estão acima de Deus e das necessidades humanas. Isso não só não tem efeito algum para nos livrar do pecado, o legalismo não tem efeito algum para nos livrar do pecado, como também é uma verdadeira objeção a uma vida totalmente dedicada a Deus. E é uma vida totalmente dedicada a Deus que deveria caracterizar a nossa vida cristã. Por isso Paulo diz, eu fui crucificado com Cristo. É um dos conceitos teológicos paulinos mais importantes. É quando o homem está em Cristo e ele participa também da sua morte. Ele morre com Cristo e o resultado é o poder do pecado interrompido na vida do ser humano, na vida do homem que se converteu, porque ele morreu para o pecado com Cristo. É a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou. Experimentando a graça no corpo, no corpo terreno, com todas as nossas limitações e fraquezas e tentações. Isso também é vivido na fé e pela fé. Paulo testifica como ele foi justificado pela fé. Assim ele vive a vida nova do Espírito pela fé no Filho de Deus. Em todo tempo, a vida do crente tem de ser uma vida de dependência total a Cristo, o qual me mandou e se entregou a si mesmo por mim. Este é o reconhecimento de tudo na vida do crente. E tudo na vida do crente tem a sua fonte no amor de Jesus. Esse amor que levou Jesus a morrer por nós. Não há outra motivação da graça. A obra da graça. Paulo está mais uma vez indignado. E ele está tentando chamar os Gálatas de volta a um bom senso. Era como se eles estivessem cegos para a realidade espiritual da coisa. Como se eles estivessem enfeitiçados pelos argumentos daqueles que estavam ensinando um outro evangelho. Um evangelho que não compreendia a graça de Deus e nem a fé, mas tentava a todo custo adicionar regras e rituais como se somente a fé não fosse o suficiente. E o apóstolo Paulo insiste nesse combate, apresenta alguns argumentos que são irrefutáveis. Ele diz em Gálatas 3, verso do 1 ao 5, ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para obedecerdes a verdade a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé?
Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Olha os argumentos irrefutáveis que Paulo traz para a gente. Primeiro, ele apela para a própria experiência dos próprios Gálatas, dizendo: vocês receberam o Espírito Santo porque obedeceram à lei? Ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo, tendo começado no Espírito, porque agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Acaso aqueles que lhe deu o Espírito realizou milagre entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram à lei? Ou porque creram na mensagem que ouviram? Percebe os argumentos que Paulo está utilizando? Percebe como o nosso evangelho, ou melhor, como o evangelho que nós cremos, ele é indissolúvel, porque não existe nada. Aqui o problema era os judeus convertidos, os chamados judaizantes, querendo acrescentar conceitos, regras à fé cristã. Mas hoje, muitos ainda, inclusive no meio evangélico, tentam acrescentar práticas, rituais e regras à própria fé cristã. Eu acho incrível como a Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, e como nós ainda insistimos em colocar pessoas no lugar de Jesus como mediadores. Pode ser o apóstolo tal, pode ser o pastor tal, pode ser outra pessoa, inclusive uma outra pessoa. Nós colocamos e vamos trazendo regras, condutas, rituais, e aí é interessante que a vida cristã passa a ser uma lista de coisas que pode e que não podem serem feitas. E Paulo está dizendo, olha, isso não tem aparência, isso tem aparência, talvez tenha até aparência de sabedoria, mas não tem valor algum. E ele ainda diz lá, olha, por acaso vocês receberam o Espírito Santo porque obedeceram à lei ou porque creram no Evangelho? Nós recebemos o Espírito Santo porque cumprimos alguma regra ou porque cremos no Evangelho? E Paulo diz, olha, e aquele grupo de pessoas era um grupo que se apoiava muito na prática do Velho Testamento, considerava-se muito a questão do Velho Testamento. Então Paulo, para combatê-los, ele vai ao Velho Testamento para discutir isso. E ele diz, o conhecimento, ele pega o conhecimento do Antigo Testamento, e ele diz, Abraão foi considerado justo por meio da fé, e não pela lei. A lei nunca pôde libertar os pecadores do pecado. Essa bênção vem somente pela fé em Jesus Cristo. E entenda aqui a lei como qualquer outra coisa que a gente tenta acrescentar à nossa fé. A lei cumpriu o seu propósito de nos guiar. Ele está dizendo, a lei teve valor, porque ela apontou para Cristo, ela nos conduziu até Cristo. Para Cristo, ela teve a função de ser o nosso pedagogo, digamos assim. Ela nos guiou através de Cristo, para Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados, mas ela não justificou. Quem justifica é a nossa fé em Cristo Jesus. Ele diz para Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Assim, todos vocês que creem em Cristo são filhos de Deus por adoção, independentemente da nacionalidade, do gênero e da condição social. Vamos lembrar que esse era um problema que até Pedro teve que passar por ele, de aceitar que o evangelho precisava ser pregado a outras pessoas de outras nações. O próprio Deus conduziu Pedro até a casa de Cornélio, em Atos capítulo 9, e mostrou para Pedro que o evangelho precisava ser anunciado também aos gentios. A mensagem do Evangelho é esta, que somos salvos somente pela fé em Jesus Cristo, que morreu por nós,
tomou sobre si na cruz a nossa punição. Apenas quando cremos e confiamos em Cristo é que Ele aplica ao nosso coração a perfeita justiça e o perdão que conquistou para nós no Calvário. A questão, portanto, nunca é o que você faz. O ponto é o que Deus fez. Ele leva a glória. Não abrimos o nosso próprio caminho para o céu ou através de alguma fiel observância religiosa ou qualquer outro meio que nós julgamos espiritualmente, que nós julgamos ser espiritual. Nós não abrimos o caminho para o céu com qualquer observância. A questão nunca é aquilo que eu faço, mas é aquilo que Deus fez. É Ele que leva a glória. A liberdade que temos em Cristo não é uma liberdade, por exemplo, para libertinagem ou para poder pecar, mas trata-se da libertação do pecado. Paulo vai dizer isso em Gálatas, no capítulo 5. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só, aqui é interessante porque ele vai trazer para nós a vida, que é fruto do evangelho na qual nós temos a fé. Então, o evangelho tem origem divina, ele é indissolúvel e ele produz fruto em todo aquele que crê. É interessante porque esse grupo de judaizantes, esse grupo de pessoas que também argumentou com Paulo dizendo, olha, já que eles são tão livres assim, então eles vão usar dessa liberdade para poder pecar? Eles vão usar dessa liberdade para viver da maneira como eles gostariam de viver? Né? E Paulo vai dizer, ó, a liberdade que nós temos em Cristo é uma liberdade, não é uma liberdade para pecar, mas trata-se da libertação do pecado. Fazer uso dessa liberdade que temos da fé em Cristo Jesus, nós precisamos fazer uso dessa liberdade, né? Que temos em Cristo Jesus. E abusar dessa liberdade cria uma ocasião para o pecado. Né? Abusar dessa liberdade cria condições favoráveis para que o pecado volte a nos dominar. A fé, ela nos liberta do domínio e do poder do pecado. Não somos mais escravos ou controlados pela carne ou forçados a viver por ela. Mas o abuso dessa liberdade dá ocasião ao pecado, para que ele possa recuperar o controle. É isso que Paulo está dizendo em Gálatas capítulo 5. Né? E de modo geral, Paulo via que a proteção contra tal abuso da liberdade, a solução para isso, estaria em aceitar uma nova vida. Estaria em viver uma vida numa nova escravidão, mas uma escravidão agora voluntária, uma escravidão voluntária de amor. Ele diz, olha, tendo defendido a origem divina do Evangelho, na qual nós cremos e depositamos a nossa fé, definido a essência indissolúvel do Evangelho que cremos, e ainda a justificação somente pela fé, não é de nos surpreender que o apóstolo Paulo vai finalizar a carta aos Gálatas, dizendo que a forma como nós devemos viver traz implicações práticas sobre a nossa vida individual, mas também traz implicações práticas para a nossa vida juntos como igreja. E Paulo vai dizer que a solução para uma vida, ou melhor, assim, a solução para que a gente possa viver uma vida que não pratica libertinagem, uma solução para que a gente possa viver uma vida longe do pecado, é submeter a nossa vida agora a uma escravidão voluntária que vem com o Evangelho. E uma delas ele traz a ideia aqui de servir uns aos outros. Sabe por quê? Porque Paulo diz ainda, olha,
que quem ama cumpriu a lei. E Paulo vai dizer que nós temos que aceitar uma nova servidão, uma nova escravidão voluntária de amor, servindo uns aos outros pelo amor. A ideia aqui é que o amor cumpre a lei. Paulo resume toda a lei dizendo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, a lei se cumpre pelo amor. E a fé que nós temos em Cristo Jesus, ela traz implicações práticas para a nossa vida individual. Mas ela traz implicações práticas para a nossa vida também como igreja, como irmãos na fé. E que implicações práticas são essas? É que a gente manifesta frutos do Espírito. A gente passa a lutar contra um inimigo que é a nossa própria carne. Paulo vai dizer assim, ó, assim sigam o Espírito e não o inimigo dele, que é a carne. Ou seja, quem agora tem uma fé no verdadeiro evangelho, alcançado pela graça, vive uma nova vida, vai manifestar frutos e vai ter uma luta contra a sua própria carne. Né? E ele vai dizer, sigam o Espírito para que não satisfazeis os desejos da carne. Quando o homem de fé, e aí lembra aqui que eu estou falando o homem de fé, é aquele que acredita no evangelho certo, que é aquele que acredita na origem divina do evangelho, na fé indissolúvel, e numa fé com conteúdo, propósito e significado. Ele vive e anda pelo Espírito, duas coisas acontecem. A primeira delas, a consciência da carne e o desejo da carne não se cumpre. Ou seja, a carne não é satisfeita. Isso porque o homem de fé não vive segundo a carne. A segunda coisa que acontece quando o crente anda pelo Espírito é um resultado positivo. A vida do crente produz fruto, e fruto do Espírito, e começando pelo amor. Qual é o primeiro fruto do Espírito? O amor. O primeiro fruto do Espírito é o amor. A presença do Espírito Santo na nossa vida, ela se comprova pela manifestação do fruto na vida do cristão. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Agora deixa eu te chamar a atenção por algumas coisas aqui. Percebe que o fruto do Espírito é uma relação, nós estamos falando que ele vai se manifestar numa relação horizontal, né? Na relação com o outro. Por quê? Porque é o outro que eu preciso amar. Né? É o outro que eu preciso estar em paz. É o outro que eu preciso ser longâmino, benigno, bom. Né? Eu preciso ser manso, temperança, ter domínio próprio. É comigo mesmo e também com o outro, numa relação entre mim e o outro. É nessa relação entre eu e o outro que o Espírito Santo vai manifestar o fruto dele. É nessa relação entre eu e o outro que nós vamos manifestar o fruto do Espírito Santo. Olha como o Evangelho ele tem implicações práticas que afetam a nossa vida. A nossa fé não é vazia, ela traz sentido, propósito e conteúdo, ao ponto de mudar as nossas próprias relações interpessoais. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos,
de vanglórias, irritando-nos uns aos outros ou invejando-nos uns aos outros. Paulo ainda diz mais, ele exorta, ele incentiva os irmãos em Gálatas a cuidar uns dos outros. Pessoas cheias do Espírito Santo cuidam uns dos outros. Paulo exorta e incentiva os irmãos em Gálatas a cuidar uns dos outros e a restaurar todos aqueles que foram vencidos pelo pecado. Ele está nos incentivando, olha, que se alguém cometeu o pecado, cometeu um deslize, ele errou, pecou, essa pessoa ela precisa ser restaurada, ela não precisa ser rejeitada, ela precisa ser restaurada. Paulo está dizendo, cuidem-se uns dos outros. Ele diz, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai tal com espírito de mansidão. E esse homem, essa pessoa, ela precisa ser restaurada de que forma? Com mansidão. A primeira coisa, eu vou tratar essa pessoa com mansidão, vou acolher, né? Com mansidão. Depois, olhando para si mesmo, não emitindo julgamentos prévios, mas olhando para si mesmo, sabendo que todos nós estamos sujeitos às tentações e pecados. Né? Sem emitir juízos de valores e tentando restaurar esse irmão e a comunhão dele com Deus e a comunhão com os irmãos. Paulo diz, olha, hajam com mansidão, olhando para si mesmo, compreendendo que todos nós estamos sujeitos a tentações, a cair em pecado. Faça uma avaliação de si mesmo. Não se trata de correr por aí tentando descobrir a vida de pecado das pessoas. Não é isso que Paulo está dizendo. Não se trata de sair por aí tentando pegar no flagrante o irmão, mas de socorrer de alguma forma aqueles que precisam da nossa ajuda. Socorrer de alguma forma aqueles que cometeram o pecado. Paulo vai dizer para nós que devemos ajudar o irmão em amor a corrigir o seu erro. E não a permanecer no seu erro, mas a corrigir o seu erro. A prova mais clara de que as pessoas estão cheias do Espírito Santo é o amor. E Paulo vai dizer, cuidem de especial modo aqueles que ensinam a verdade. Ou seja, aqueles que nos ensinam, aqueles que são mestres, que têm nos ensinado a respeito de Deus, precisam também do nosso cuidado e do nosso apoio. E para encerrar, uma aplicação prática, que é uma análise que eu e você devemos fazer depois de termos estudado Gálatas. Diz assim, olha, são algumas perguntas. Eu tenho uma fé indissolúvel no verdadeiro Evangelho? Eu sou capaz de aceitar a graça, o amor incondicional, ou tenho uma consciência religiosa e orientada a obras? Eu vivo uma religião ou um relacionamento com Deus? O Evangelho está enraizado bastante em meu coração e, é claro, firme o suficiente em meu íntimo para que eu seja capaz de identificar o erro e exortar com graça e verdade um amigo ou outra pessoa, mesmo na igreja, a respeito do seu conteúdo? Eu gostaria de encerrar aqui, trazendo essas reflexões e pensando, será que a nossa fé, será que a gente não tem tentado acrescentar alguma coisa à nossa fé, além da graça de Deus? Eu tenho manifestado o fruto do Espírito nas minhas relações? Sabe, não dá para esgotar todo o conteúdo da carta, mas o conteúdo da carta de Gálatas é um conteúdo para que a gente possa pensar no nosso relacionamento com Deus, mas no nosso relacionamento uns com os outros também. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.